você vai morrer espiritualmente. Foi por isso que quando Jesus chamou um dos discípulos, ele falou: Senhor, eu vou, mas deixa primeiro eu enterrar os meus mortos. A resposta de Jesus foi: deixa aos mortos enterrarem os seus mortos. Tem gente dentro da igreja que está morta espiritualmente, e não é isso que o Espírito Santo quer de nós. O Espírito Santo quer que onde nós passemos, passe uma tocha do fogo do Senhor. Aonde nós passemos, toda a hoste do mal que estiver operando, veja a glória e o fogo de Deus e bata em retirada. Isso é que o Senhor Jesus requer da igreja dele. É para isso que ele nos chamou. E é esse o papel que nós temos que cumprir na terra. Amém? É esse o papel. A marca da promessa não são apenas as promessas de bênção. Hoje está se pregando o evangelho de prosperidade. Hoje está se pregando um evangelho psicológico de persuasão. Persuasão não convence o mundo. O brilho de Cristo nas nossas vidas é que convence o mundo. Amém? Palavra persuasiva leva a vida para a igreja, mas não permanece, não prevalece, porque não tem a marca da promessa, porque não tem uma experiência de vida com Jesus Cristo. E o meu desafio para a igreja nessa noite: se você não teve ainda uma experiência com Jesus Cristo, ore por isso, clame por isso, entristece o coração quando a gente vê alguém da igreja que não tem uma experiência real com Jesus Cristo. Eu fiz o atendimento pastoral nessa semana em alguém que estava em muito desespero e precisando muito da visitação de Deus. E eu falei: irmã, clama por Jesus. Você já teve uma experiência real com Jesus? Não, nunca tive. Por quê? Porque não buscou, porque não pediu. Se você buscar, se você pedir, você vai ter uma experiência real e pessoal com Jesus, porque eu tive. Todos os sinais que eu pedi a Jesus Cristo, Ele me concedeu e me revelou. Recebi muita resposta negativa dele, mas amém por isso. Quando Ele fala não para mim, é porque alguma coisa Ele quer me ensinar com o não dele. Então eu tenho que me sujeitar. O meu pensamento tem que estar totalmente sujeito à vontade do meu Senhor. E é isso que a igreja precisa aprender. Neemias reedificou o muro em 52 dias. Se a igreja trabalhar com a mesma garra que Neemias trabalhou, nós vamos apressar a vida de Cristo. Mas hoje, quando nós falamos assim: Maranata, Senhor, tem muita gente da igreja que fala: não, Maranata não, eu não casei ainda, eu não experimentei nada ainda. Olha a visão limitada da igreja. E por acaso casar, comprar uma casa, comprar um carro é mais importante do que estar no reino com o Senhor da glória? O que é mais importante para a igreja? Nós estamos presos no mundo, nós estamos presos na matéria, nós não temos nem noção do que é estar na glória com Cristo. Hoje eu estava na cozinha fazendo almoço e me veio uma canção na cabeça, e eu comecei a cantar a canção. Literalmente eu vi a canção acontecendo e eu comecei a chorar muito. Aí o meu neto: como você está chorando? O que você tem? Aí eu falei para ele o que eu tinha. Eu falei: olha, é porque eu contemplei a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu contemplei Jerusalém se alegrando e glorificando o Messias na vida dele. Ele virou para mim e falou assim: você tem a mente muito fértil. Eu falei: não, eu não tenho a mente muito fértil, não. Eu tenho os pés no chão e a certeza que o meu Senhor vai voltar. Isso não é fruto da minha mente, isso é fruto da minha fé e da marca da promessa que o Senhor colocou no meu coração. Não é fruto da minha mente. Amém? É essa a visão que nós temos que ter. A igreja precisa ter visão do reino de Deus. E nós só alcançamos isso através do estudo da palavra de Deus, através do conhecimento da vontade de Deus para as nossas vidas, através da marca do sangue derramado sobre nós.
Neemias era servo, numa situação totalmente adversa, cativo, servindo como copeiro na casa do rei, quando em Jerusalém ele era príncipe. Mas ele nunca perdeu a visão de quem era Deus. Ele nunca perdeu a marca que Deus plantou na vida dele. E se a gente for estudar, nós vamos ver que Neemias como governador e Esdras como sacerdote fizeram a restauração espiritual de Israel. Limparam toda a imundícia do templo, restabeleceram o culto, ensinou Israel a adoração que aquele povo havia esquecido do cativeiro. E é isso que a igreja precisa fazer. O mundo precisa de Deus. E muito, quem vai apresentar Deus para o mundo somos nós. Mas para isso nós precisamos ser fortes. Para isso nós precisamos fazer escolha. Se você optou pela marca da promessa, então viva essa marca e colha o melhor de Deus para a sua vida. Amém? Viva essa marca e veja o Messias voltando e te agradecendo pelas vidas que você salvou, e te agradecendo pelas vidas que você pagou preço de joelho em oração, e te agradecendo pelas vidas que foram libertas através da sua intercessão, te agradecendo pelas vidas que você consolou, pelo irmão que estava fraco na fé, e você sustentou aquele irmão em conselho, em oração, e ele chegou ali no céu junto com você. Essa é a marca da promessa. E é isso que o Senhor está propondo para nós hoje. Que nós verdadeiramente busquemos essa marca para a nossa vida. Porque essa marca é que vai nos garantir a vitória. E quanto mais eu vivo com Cristo, mais eu tenho a certeza que Ele é o amado da minha alma. E que é com Ele que eu quero passar o resto dos meus dias. Quanto mais eu vivo com Cristo, mais eu tenho a certeza de que eu preciso ser transformada para agradar o meu Senhor. Quanto mais eu caminho com Cristo, mais eu vejo defeito em mim, mais eu vejo o quão pequena, o quão insignificante, o quão impura eu sou, e quanto eu preciso ser acrisolada, o quanto eu preciso ser lavada, o quanto eu preciso ser curada para poder merecer o amor que o meu Senhor derramou por mim ali naquela cruz. E é isso que a igreja precisa despertar, é isso que nós precisamos aprender. Nós precisamos do nosso Senhor e Ele precisa de cada um de nós aqui na terra para honrar e glorificar o nome dEle. Amém? E eu quero pedir à igreja que se coloque de pé. Se for possível, eu gostaria que o Paulo e a Silvia cantassem a música que eles estavam ensaiando no início do culto. O hino, não é uma música, é o hino. Amém? Cada solo, back vocal não tem importância, mas eu quero que você feche seu olho. E eu quero que você coloque a sua vida agora diante do Senhor. E eu quero que você reflita se a marca da promessa de Deus está sobre a sua vida. E se ela não estiver, e você tiver desejo dessa marca, você vai pedir para o Senhor: me marca nessa noite. Senhor, eu não me importo de me lambuzar no seu sangue. Eu não vou mais ter nojo do sangue que o Senhor derramou na cruz para a minha vida. Eu vou receber esse sangue. E através desse sangue, eu vou ser capacitado a vencer e a glorificar o teu nome da maneira que o Senhor merece. Amém?